Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos ao meu canal Bonsai Teoria e Prática. Hoje nós vamos finalizar aquele experimento com 6 tipos de substratos. Para quem não assistiu os vídeos sobre esses substratos, eu vou deixar o link aqui, vocês dão uma olhadinha e para acompanhar o desenvolvimento das plantas em cada um desses substratos, para que vocês também tenham ciência de como é que essa planta, de nome Ixora, se desenvolveu ao longo desses praticamente 4 meses e meio, tá certo? Além de mostrar o crescimento da planta, eu quero também hoje retirá-la do vaso, mostrar como é que as raízes se desenvolveram e a partir daí a gente pode tirar algumas conclusões para que possamos aplicá-las nos nossos bonsai. Então, gente, eu vou mostrar cada um desses vasos agora para vocês e vamos seguir adiante. Então, pessoal, aqui estão os 6 vasinhos com aquelas mudas que inicialmente tinham o mesmo tamanho, a mesma configuração, ok? O tamanho das raízes eram bastante proporcionais umas às outras. Então vamos lá vendo cada uma delas. Essa primeira aqui, gente, tá aqui, olha. 70% zeolita, que é areia de gato, e 30% de humus. Veja que a experiência começou dia 17 de fevereiro e vocês podem ver os outros vídeos aí desde o início. Esse é o 4º vídeo que eu deixei aí, eu vou deixar nos links, tá? Vamos lá, pessoal. Então a gente pode observar algumas coisas aqui, olha. Lembrando que a zeolita, é um mineral muito rico em alumínio, tá certo? Então a minha preocupação com esse substrato é justamente a ação tóxica do alumínio e a acidificação do substrato ao longo do tempo. Apesar da planta estar se mostrando, vamos lá, vamos ver ela mais em detalhe aqui, uma boa aparência, olha, floração, bom desenvolvimento, tá certo? Os locais onde foram feitas as podas, olha, aqui tinha sido, vamos mostrar em detalhe, aqui, olha, aqui tinha sido feita uma poda, olha, nessa região, desenvolveu esse broto, tá certo? Tá aqui um broto saudável, uma boa floração. A preocupação com esse substrato mesmo, gente, é ao longo do tempo essa planta aqui mostrar sinais de toxicidade por conta do alumínio, tá? Então eu diria que eu não recomendaria esse substrato ao longo do tempo, tá? Que é a zeolita. Muito bem, vamos lá. O segundo substrato aqui, que é o cascalho mineiro com 30% de humus. A planta teve um desenvolvimento, vamos dizer assim, não muito satisfatório. Ela não teve crescimento mesmo em longitudinal, tá? Não cresceu muito longitudinalmente, não, tá certo? Ela teve uma boa floração, inclusive está com algumas florações aqui acontecendo, olha, tá? Vamos ver mais em detalhe. A região da poda que foi feito, aqui tinha sido feito a poda, nessa região, tá? 2 brotos nasceram, tá? Aqui também tinha sido feita uma poda, vamos ver em melhor detalhe, aqui, ó, vamos ver, aqui, ó. Aqui, ó, a poda. Nasceram 2 brotos laterais, ok? Eu diria assim que não houve um crescimento muito satisfatório, tá? Um crescimento pequeno da planta. Não tem sinais de toxicidade, mas não cresceu muito também, apesar de ter uma boa floração. Vamos ver o próximo. Aqui, olha. Esse daqui é o Aquasolo, 70% e 30% de humus. Todas as características do Aquasolo eu já falei nos vídeos anteriores.
certo? É um substrato muito usado em aquarismo, tá? Então, veja só essa planta, pessoal. Deixa eu colocar ela em melhor detalhe aqui para vocês observarem. Olha só. Uma planta que teve um bom desenvolvimento, tá certo? Cresceu longitudinalmente, olha, teve um bom crescimento na sua estatura, tá? Brotações, as cores das folhas, né? Estão bem, tá? Não teve floração, né? Não mostrou nenhum sinal de floração, tá? Na região da poda, vamos mostrar aqui onde é que foi feita a poda. Tá aqui, ó. Aqui foi feita a poda, olha, nessa região aqui, ó. Aqui foi feita a poda e os brotos laterais que cresceram. Tá aqui, os 2 brotos laterais, tá? Então tá com uma boa aparência, um bom crescimento, boa coloração das folhas, tá? Então eu diria que é uma resposta satisfatória. Ok? Vamos continuar. Aqui, olha, 70% dolomita e 30% humus. Aqui a gente já teve problemas bastante evidentes, né? Tá. Olha só, pessoal, a planta cresceu muito pouco, praticamente não cresceu, brotação escassa, as cores das folhas, né? Se vocês perceberem, uma clorose, né? Esse amarelado das folhas, né? Provavelmente causado pela alcalinização do meio, porque aqui é dolomita, né? E a dolomita é rica em cálcio e magnésio, que são bases que alcalinizam o meio em grande quantidade. Alcalinizando demais o meio, os nutrientes, né? Eles estarão pouco disponíveis à planta. Por mais que você jogue adubo, que você jogue nutriente nessa planta, esse pH aqui, ele deve estar bastante alcalino, dificultando a absorção de nutrientes. Ok? Tá aí, olha. Então não é recomendável mesmo um substrato muito rico em dolomita. Aqui está uma resposta, né, disso. Uma planta muito pequena e que ao longo do tempo não mostrou estar saudável. Ok? Vamos lá. Aqui nós temos 70% de cascalho mineiro e 30% de aquassolo. Então aqui também, ó, um bom crescimento, a planta mostrando sinais de bom crescimento, certo? A coloração das folhas, ó, coloração das folhas, bom aspecto, tá? De um modo geral. Tá, aqui ela já tinha dado uma floração, ó. Ela já floriu, tá brotando bem, tá? Aqui em cima, ó, da gema apical, a gema apical dela continua crescendo. Eu diria que é um resultado também satisfatório, com essa mistura de cascalho de mineiro e aquassolo, 70% de cascalho de mineiro e 30% aquassolo. Ela ganhou calibre, essa planta, né, tá mais calibrosa, o resultado de uma planta saudável. E aqui, nesse último, 100% de aquassolo. Uma planta também que aparenta estar saudável, floração, tá? Não teve um crescimento muito significativo em termos de estatura da planta, tá? Mas uma aparência saudável, ó, mais floração aqui, olha, tá? É uma planta que eu diria que está indo bem, tá com uma boa aparência. Então, pessoal, de tudo isso que nós observamos, eu poderia concluir o seguinte, que o aquassolo, todas as plantas que tiveram aquassolo, aqui, esse
e esse. Todas as plantas que tiveram o substrato, presente no substrato, o aquassolo, olha, 100% aquassolo, 70% cascalho mineiro e aquassolo, 70% aquassolo e 30% humus. Todas essas plantas mostraram um desenvolvimento satisfatório, tá? Uma boa aparência, as cores das folhas, brotação, ganho de calibre, todas elas mostraram um bom resultado. Então, eu diria que o aquassolo está sendo aqui um diferencial nessa mistura, nesses substratos, tá certo? E desses três aqui, o aquassolo com humus está mostrando um resultado muito interessante, tá? 70% aquassolo, 30% humus. E o cascalho de mineiro em segundo lugar, ou praticamente igual, né? Porque ele também está mostrando um bom resultado. Perfeito? Então, diante disso, pessoal, eu vou tirar essas plantinhas agora, todas elas dos vasinhos, para dar uma olhada nas raízes, porque é importante também a gente saber como é que as raízes estão ao longo desses 4 meses e meio. Perfeito? Vamos lá então. Então tá aqui, pessoal, primeira plantinha, que eu vou retirá-la do vaso. Não tem raízes saindo aqui no fundo dos vasos, buscando por oxigênio, né? Então isso é um bom sinal, tá? Apesar de que, como já foi comentado, a zeolita é um substrato muito rico em alumínio, o que a longo prazo a tendência é essa planta começar a apresentar sinais de toxicidade. Então vamos tirar ela daqui. Tá aqui, pessoal, olha. Bastante raízes secundárias. Aqui, ó. Uma planta que eu vou aproveitá-la daqui a pouco para já começar a trabalhar num futuro bonsai, tá? Aqui, pessoal, as raízes, olha. Tá? Raízes saudáveis até esse momento. Vamos para outra plantinha. Tá aqui, ó, cascalho de mineiro, um humus. Vamos ver como é que estão as raízes. Aqui por baixo também as raízes não estão saindo, né? Em busca de oxigênio, então esse é um bom sinal. Olha, vê que o substrato ele se desprendeu facilmente das raízes, né? Olha, nem precisou fazer muito esforço, né? Houve um bom crescimento, a gente percebe aqui que as raízes já estavam até contornando o vaso, né? Tá bom? Ok. Bom, pessoal, eu fui trocar de camiseta até para que o fundo fique melhor para enxergar. Então, olha, a primeira plantinha, que era com a zeolita, as raízes, a segunda plantinha, né, praticamente o mesmo desenvolvimento das raízes, tá? E o substrato aderiu um pouquinho mais na zeolita com humus, ele ficou um pouquinho mais preso nas raízes, já que se desprendeu mais fácil no cascalho de mineiro com humus. Olha, esse daqui, aquassolo com humus, não tem raízes saindo também pelo fundo aqui, pelos drenos, né, do vaso. Vamos ver como é que a planta se desprende das raízes. Essa planta teve um excelente crescimento.
raízes também com bom desenvolvimento, certo? Tá? Diria um resultado também bastante interessante. Muitas raízes, ó, secundárias se formando, olha. Ok? Muito bom, vamos continuar aqui. Agora, perdão, 70% dolomita e 30% humus. Foi o pior resultado em tudo, no crescimento, na coloração das folhas, com clorose, sem brotação, uma floração bastante mirrada. Vamos ver aqui as raízes. Olha as raízes, gente. Tá aqui, ó. Pouquíssimo desenvolvimento, por isso que a planta não cresceu. Tá aqui, ó. Tá dando para ver, gente? Então, a dolomita em excesso, ela com certeza provoca a basificação do substrato. O substrato fica muito básico, pH muito alto, dificultando a absorção de praticamente todos os nutrientes, tá certo? Então não vale a pena mesmo. O próximo, 70% cascalho de mineiro e 30% aquassolo. Um excelente resultado, uma boa aparência. Vamos lá. Olha, se desprende facilmente, olha. Olha a quantidade de raízes, né? Excelente aparência das raízes, desenvolvimento da planta como um todo. Então muito bom essa composição, 70% cascalho mineiro, 30% aquassolo. E finalizando, nós temos aqui o 100% do aquassolo. Ok? Então, olha que maravilha de desenvolvimento das raízes. Tá aqui um substrato a se pensar também, né? Olha só quanto desenvolveu essas raízes. Um substrato, talvez 100% aquassolo, a gente possa utilizar em algum dos nossos bonsai, porque a resposta foi muito boa. Tá? Brotação, coloração das folhas. Então, olha, veja só, gente, a presença do aquassolo em maior ou menor proporção nos substratos, né, foi significante. O aquassolo trouxe uma boa resposta em todas as plantas, né? Então, eu vou continuar utilizando o aquassolo, que a gente sabe que é uma argila expandida, onde foram inseridos nutrientes orgânicos, né, e inorgânicos. E a composição desse substrato tem um pH neutro, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar cada uma delas agora para começar a transformá-las em um futuro bonsai. Bem, pessoal, de tudo que foi visto até agora, nos vídeos anteriores, onde eu falei de adubação, né, dos nutrientes, nós conversamos bastante sobre capacidade de troca catiônica, a importância da presença do nutriente orgânico no substrato, porque ele melhora as propriedades físicas e químicas. Então, diante de tudo isso, o calcário, utilizando-se para que neutralize um pouco a acidez que necessariamente vai ocorrer no solo, então eu fiz o seguinte, pessoal. Eu fiz essa composição, essa mistura, que teria 4 partes de cascalho de mineiro, tá certo? Aqui eu tenho 3 partes de aquassolo e aqui 3 partes do ecoadubo. Você vê que ele é bem granulado também, né? Então todos esses substratos aqui
com uma boa granulometria, facilitando a drenagem. Então aqui, nesse caso, eu teria nutriente orgânico e inorgânico no aquassolo, nutriente orgânico no ecoadubo, aqui sem nutrientes, né? É neutro o cascalho de mineiro. Aqui eu tenho, para essa quantidade, né, que eu estou colocando nessa conchinha, tá? Eu coloquei uma colher de sopa do calcário dolomítico, tá? Que seria isso daqui, ó, calcário dolomítico, tá aqui. Tá? Tem a especificação das quantidades que você pode pôr aqui atrás, tá? É só seguir as orientações, né? Então o calcário aqui para neutralizar a acidez. E finalizando, eu coloquei esse adubo organomineral, ou seja, ele tem na composição dele, tá aqui, ó, torta de algodão, farinha de osso, esterco de galinha. Então, continuando, né, gente, tá aqui esse organomineral e tem o adubo mineral, tá certo? O fertilizante, ou adubo é a mesma coisa, 10, 10, 10. Então, para que eu estou colocando essa parte aqui, que seria essa medida aqui, ó, ela já vem nesse adubo. Coloquei essa medida, por quê? Porque assim eu vou ter imediatamente nutrientes sendo disponíveis à planta por causa do adubo mineral, né, do fertilizante mineral, e o adubo orgânico aqui presente, que vocês viram que é a torta de algodão, farinha de osso, esterco de galinha, que demora um pouco mais de tempo para estar disponível à planta, tá? Então, recapitulando, 4 partes de cascalho de mineiro, 3 partes de aquassolo, 3 partes de ecoadubo, essa medida do fertilizante organomineral e uma colher de sopa de calcário dolomítico, ok? Vamos misturá-los então. Então, pessoal, a gente está usando aqui nessa mistura, conforme já foi dito a vocês, conceitos científicos, tá? Não é um chute, eu não estou chutando, tá? Então eu tenho aqui tá? Então esses conceitos científicos, né? Então o cascalho de mineiro como o elemento neutro e que também retém boa quantidade de água e facilita a drenagem, tá certo? O aquassolo, que é uma argila expandida, que também retém boa quantidade de água, né? Tem nutrientes químicos, nutrientes inorgânicos e orgânicos, perfeito? Como ele é feito de argila, ele tem uma boa capacidade de troca catiônica. Tenho aqui também o ecoadubo, com uma parte orgânica desse substrato, que estabiliza, melhora as propriedades físicas e químicas, tá certo? Tem uma excelente capacidade de troca catiônica, facilitando a absorção dos nutrientes, perfeito? Coloquei o calcário dolomítico, porque esse substrato vai ficar ácido necessariamente, e o calcário dolomítico ele vai neutralizar essa acidez nas proporções onde constam nas embalagens, tá? E coloquei também o nutriente organomineral, que já foi mostrado para vocês, porque assim a planta já vai ter de imediato a disponibilidade dos nutrientes inorgânicos e ao longo do tempo os orgânicos vão sendo disponíveis também. Perfeito? É isso, gente. Agora vamos para o plantio.
Tá aqui a plantinha então. Tá aqui a plantinha. Então o que que eu vou fazer com essa planta, tá? Como eu quero transformá-la num bonsai, eu já preciso fazer um desenho, entender, fazer uma leitura dessa planta para que eu possa atuar de uma maneira que ela me traga bons resultados. Então a primeira coisa que eu vou fazer, como eu quero que ela brote mais aqui embaixo, tá? Eu preciso tirar essa dominância apical aqui. Então eu vou fazer uma poda nessa região aqui, podei, aqui olha, tá? Para quê? Para que ela brote aqui embaixo, tá certo? Agora eu vou fazer uma aramação nela, para que eu consiga fazer desse aqui o primeiro galho, e aqui que ela continue crescendo e brotando, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar esse arame aqui. Vamos lá, pessoal. Preservando as gemas o máximo possível, né? Não comprometendo as gemas com a passagem do arame. Dá para enxergar que tem uma gema, né? Olha. Tá? Uma gema aqui, eu não quero prejudicá-la. Então vamos lá, pessoal. Aqui então eu vou... Por que que eu coloquei o arame nesse sentido assim? Porque eu quero abrir esse galho aqui, ó. Tá? Quero fazer algum pequeno movimento já com ele, em espiral. E aqui horizontalizar o máximo possível . Pronto. Aí, pessoal. Tá dando para ver? Aqui eu já ganhei meu primeiro galho. Horizontalizar mais um pouco ainda. Aí. Então aqui eu tenho o primeiro galho e aqui eu vou aguardar novas brotações, né? A partir do momento que eu fiz a poda da gema apical. Aqui eu vou deixar continuar esses galinhos crescerem aqui, né? Que foi daquela primeira poda, lembra da primeira poda? Tá aqui, ó. Primeira poda, tá aqui, ó. Nasceram esses dois brotinhos aqui, tá? Que estão crescendo, tá bom? E agora eu vou colocá-la no porta-treco aqui, ó, no escorredor. Isso eu já mostrei para vocês num outro vídeo, né? Posso deixar o link aí também. E vou colocar o substrato aqui. Por que que eu coloco essa telinha aqui? Deixa eu melhorar aqui a apresentação. Por que que eu coloco essa telinha aqui? É justamente para não escapar o substrato pelo porta-treco aí, né? Ó, não vou mexer nas raízes, só vou horizontalizá-las um pouco, ó. Nós não vou podá-las, não vou fazer nada com essas raízes aqui. Só vou deixar elas horizontalizadas.
É importante então essa aramação inicial, porque a planta não está muito lignificada ainda, então ela permite que você faça esses movimentos, né? Ok? Essa sobra de tela aqui eu corto, né? Então, muita tela sobrando aqui. Complementando aqui um pouco. Aí pessoal, olha, melhor detalhe, tá? A plantinha já com desenho interessante, já tendo o seu primeiro galho, tá certo? Já tendo uma ligeira forma de hélice, né? Forma helicoidal. Tá? Fazendo esse movimento, tá? E é isso, gente. E vou fazer isso com as outras mudinhas também, da Diexora, mas basicamente o princípio é esse. Vou molhar agora, sem molhar demais, não deixar que a planta tenha uma sobrecarga de água, porque se começar a drenar muita água, ela vai perder nutrientes. Então tá aí pessoal, a plantinha devidamente tendo o seu substrato umedecido, tá? Muita água, escorrer muita água não é interessante porque a gente acaba perdendo os nutrientes por lixiviação, vai embora mesmo. Então umedeça sem exagero, tá? O substrato drena bastante, tá? Aqui a gente nota os componentes do substrato, tá aí, olha. Tá? Cascalho de mineira, aquassolo, ecoadubo. Nesse meio a gente tem o inorgânico e o orgânico. E tem também o calcário dolomítico. Aramação na planta, já fazendo o primeiro galho, já dando uma forma helicoidal na planta, olha. Forma de hélice. E vamos acompanhar ao longo do tempo agora como é que essa Exora vai se comportar nesse substrato, que é fruto de bastante estudo, de bastante leitura, de trabalhos da agronomia. Então a gente precisa se utilizar disso para benefício do nosso bonsai. Bem pessoal, então finalizando esse trabalho, né, aqui estão as 6 plantinhas, tá certo? Onde praticamente todos os conceitos que eu expus ao longo desse tempo a respeito de poda, de brotação, de adubação, fertilizante orgânico, inorgânico, a ação de cada um deles, mineralização, fixação, todos esses conceitos estão praticamente incluídos aqui nesse trabalho, tá certo? Então aqui a gente tem cada vasinho, né, agora com o mesmo substrato, tá certo? Incluindo adubo orgânico, inorgânico, material neutro, tá? As podas que foram feitas nas gemas apicais, né? Então aqui, olha, tá? Para quê? Para que essa poda? Lembra da ação da auxina? Então, aqui a auxina deixou de existir a ação inibitória nas gemas inferiores, tá? E ela vai começar a brotar, tá? A planta, dentro de um ambiente como esse, desse porta-treco aqui,
né? Então ela tem muito mais oxigenação nas raízes e, segundo os estudiosos, uma planta nesse ambiente ela cresce 5 vezes mais rápido do que num vaso como esse, tá? Essa daqui, ó, é aquela mudinha que estava com dolomita, né? Que ela cresceu muito pouco, uma plantinha com uma raiz fraca, né? Então eu coloquei nesse substrato agora para a gente ver a resposta, né? Tá aqui, olha, aramação, né? Aqui dá para ver bem o conceito da configuração da aramação helicoidal, olha, tá? Olha, em forma de hélice. Isso é importante ter bem fixo, para que quando você montar já um futuro bonsai, você já vai fazendo um desenho nele, tá? Então, pessoal, é esse o trabalho finalizado com essas mudinhas, e vamos aguardar agora a resposta dessas plantinhas com esse substrato que resume praticamente tudo que foi visto a respeito de fertilizante orgânico e inorgânico. Ok? Um abraço a todos então, e até um próximo vídeo.